Quem procura a sabedoria encontra. Se você procurar o saber, procurar o que é sabedoria, procurar pelo autor da sabedoria, você vai encontrar. E quem é o autor da sabedoria? Deus. Deus deu sabedoria para o Salomão, quando este pediu a sabedoria. E Deus falou bem assim para Salomão: você, você é diferente. Deus viu que Salomão era diferente. Por quê? Porque você me pediu coisas que ninguém me pede. Geralmente, alguém naquela época do Salomão, como era muitos reinados e aquela época tinha muitas guerras, muitas nações se levantavam uma contra a outra, as pessoas pediam para Deus a derrota dos inimigos, ou elas pediam muito ouro, muita riqueza. E Salomão não pediu nem a derrota dos inimigos e nem, ao menos, pediu ouro. E por conta disso, olha o que aconteceu. O Salomão não precisou ir para a guerra. Você sabia que Salomão não precisou lutar? Porque Deus falou, como ele não pediu a derrota de ninguém e nem pediu ouro, pediu sabedoria e entendimento para reinar de forma justa. Olha que Deus deu para ele o presente. Por causa disto, vou te dar um reinado de paz. Então, todo o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Foi um reinado pacífico. Não precisou ele estar aí guerreando, lutando igual Davi. Davi passava só lutando. Davi ficou a vida inteira com uma espada na mão. E Salomão não precisou disso. Salomão não precisou nada disso. E também Salomão não pediu ouro. Ele não pediu ouro, não pediu dinheiro para Deus. E por conta disso, ele se tornou o homem mais rico da face da terra. O homem mais rico e o homem mais sábio da face da terra. E ainda Deus jurou e falou pelo Salomão. Né? Deus falou pelo Salomão. Nunca mais haverá ninguém como a ti. Ou seja, nunca houve na história e nem haverá ninguém mais rico do que Salomão. Você sabia que a família mais rica do planeta Terra hoje, os mais ricos de toda a Terra, eles não são nem aos pés do Salomão. Nem vários bilionários que tem hoje, nenhum deles chega nem aos pés do rei Salomão e nem ao menos ninguém vai conseguir chegar. Para você ter noção, não tem nenhum trilionário na Terra. Se tiver, é um que dois, mas isso não chega nem aos pés de Salomão, porque isso ele ganhava equivalente ao dia de presente de tanto ouro, tanta prata, tanto rubi, pedra preciosa, marfim que ele ganhava por dia, diariamente, ele ganhava dos outros reinos muitos presentes em ouro. E naquela época não era, hoje em dia para achar um ouro é uma guerra, né? Tem que fazer um monte de escavação, um monte de coisa. E naquela época não tinha copo de ouro, escudo, para você ter noção, os escudos dos soldados de Salomão, da guarda real, eram todas feitas de ouro. Todos os escudos eram feitos de ouro, só para ter noção. Imagina um escudo, quantos quilos tem um escudo grande? Feito todo completo de ouro. É muito ouro, é ou não é? Então, para você ter noção e para você entender que ele não pediu o ouro, ele pediu a sabedoria, ele pediu o entendimento. Para agir de que forma? Forma justa. E quem é o justo diante de Deus? Aquele que vive pela fé. Deus fala na palavra dele. O meu justo, ele vive pela fé. O meu justo vive pela fé. E Deus quer ver em nós o quê? A fé. Deus quer ver em nós a fé. Deus olhou naquela época. Claro que lá na frente Salomão caiu, Salomão fez bastante coisa errada. Mas o que eu quero dizer? Que Deus ele olhou a intenção do coração, sondou o coração do Salomão e deu para ele coisas que não deu para nenhum outro. Se você vê ali sobre a história de Israel, todos os reinos, todos os reis,
Eles tiveram que lutar, tiveram que entrar em guerra, é batalha, é luta, é muitas batalhas, e o Salomão não precisou nada disso. Claro, depois que o filho dele assumiu, derrubou o reino caiu por terra, desabou o reino. Mas, enquanto ele estava, o reino era um reino muito abençoado, era um reino muito próspero, era o reino mais próspero de todo o planeta Terra. Então, o que você deve fazer? Pedir para Deus a sabedoria, o entendimento das coisas, sabedoria para agir na vida profissional, na vida social, para agir com os familiares, sabedoria para agir com amigos, sabedoria para agir no trabalho, sabedoria para se desviar das coisas erradas, se desviar da aparência do mal, se desviar daquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai te deixar mal, aquilo que vai te colocar para baixo, se desviar de todo vício químico, físico e emocional. E aí você vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa forte. O que falta para muitas pessoas é se tornar esta pessoa forte. Muitos não se tornaram uma pessoa forte ainda. Muitos não se tornaram uma pessoa forte. Por quê? Porque ela deixou a fraqueza dominar. Ela deixou os maus pensamentos dominar. Ela deixou pensamentos que não são sábios. Ela sabe que aqueles pensamentos, aquelas palavras que a outras pessoas deram, não são palavras de sabedoria. Não são palavras sábias, não são palavras que vão edificar ela, que vai fortificar ela, que vai fortalecer, que vai levantar ela. Então, muitas das vezes, no dia a dia, 90% das vezes, as pessoas dão ouvido às palavras que lhe colocaram para baixo. Elas dão ouvido às palavras negativas, elas dão ouvido às palavras que não edificam. Se você continuar dando ouvido às palavras que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai ser perdoado, que você não deveria recomeçar, que você, ou, fulano tá velho demais, tu é novo demais, tu não consegue, tu não é capaz, tu não tem dinheiro para começar isso, tu não tem capacidade disso. Se você der ouvido para as pessoas que te colocam para baixo, você nunca vai conseguir avançar, nunca vai conseguir progredir, nunca vai conseguir ser feliz. Então, a prosperidade, ela não é só o dinheiro. O dinheiro faz parte, sim, da prosperidade. Mas a prosperidade são vários pilares juntos que formam a prosperidade. Tem gente que tem muito dinheiro, fortunas de dinheiro, mas ainda não é próspero. Por quê? Por que essa pessoa não é próspera? Porque ela não se dá bem com ninguém. Muitas das vezes a pessoa é arrogante, muitas das vezes a pessoa tem dinheiro e é triste, muitas das vezes a pessoa tem muito dinheiro e não tem uma família, muitas das vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não é uma pessoa saudável, é uma pessoa tóxica, é aquele cara que não deixa ninguém chegar perto dele, e assim vai sucessivamente. Posso citar aqui 1 milhão de problemas de pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não são ainda umas pessoas prósperas. O que é a prosperidade? É o conjunto de todas as áreas da vida trabalhando juntas, crescendo juntas, ou seja, o social, o servir, o intelectual, o profissional, o familiar, a vida sentimental, a vida espiritual, a vida com Deus, a vida familiar, amigos, como você se comporta na vida profissional, como se você se comporta na vida intelectual, como se você se comporta em todas as áreas da vida, em todos os pilares. Todos os pilares. São 11 pilares. 11 pilares, como você se comporta no físico. Não adianta você ter muito dinheiro e você não ter saúde. Não adianta você ter muito dinheiro e não servir as pessoas, não ajudar as pessoas. Deu para entender? Então, a prosperidade é um conjunto de coisas. Tem gente que ela ajuda bastante as pessoas, mas não tem dinheiro. Ou tem pessoas que elas são amorosas, são amigáveis, um exemplo, com pessoas de fora, mas não são amigáveis com pessoas de dentro de casa. E aí tá faltando prosperidade para ela. Então, a prosperidade, ela é completa, é o ciclo completo. Então, não é fácil se manter próspero. Você pode ter sido um dia próspero
e está perdendo essa prosperidade. Então a prosperidade é um conjunto de todas as coisas. Ou um exemplo, só um exemplo. Tem pessoa que ela tem muito dinheiro, mas ela assim, ah, meu filho não quer nem ver pintado de ouro. Não é ainda uma pessoa próspera. Então a pessoa que é próspera, ela tem o dinheiro bastante e ainda se dá bem com os filhos. Deu para entender? Ou vice-versa. A pessoa se dá bem com os filhos, se dá bem com tudo, mas ainda falta a ela muito no financeiro. É só um exemplo que eu estou te dando. Então nós temos que buscar a prosperidade completa. É fácil? É barbata? Não. Você tem que lutar, mas é alcançável, realizável, palpável, está bem perto de nós, bem perto de mim e de você. Então, um forte abraço. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que mais pessoas vão se transformar. Estou dando aqui minutos para impactar e ajudar as pessoas. Então, um forte abraço. Tchau.